Leito é um piloto espacial virgem e perdedor, cujos ancestrais fugiram da Terra moribunda. Após sua nave ser danificada, ele fez um pouso forçado no planeta desolado. No entanto, ao acordar e notar que não estava sozinho, mas cercado por latinas bronzeadas e atraentes, ele desistiu das batalhas espaciais e ficou para que os vilões brigassem por ele. Antes da queda, Leito pilotava um poderoso robô controlado por IA, chamado Chamber. Juntos, eles fazem parte da Aliança Galáctica da Humanidade, indo direto para uma intensa batalha espacial contra Hado. O propósito desta missão é dar ao alienígena um Gogok 3000 para que humanos possam colonizar novos planetas e evitar a extinção. Antes da batalha, Chamber sugere que, após esta missão, Leito se estabeleça na colônia e tenha muita reprodução. Mas Leito não tem certeza se sua salsicha seria capaz de realizar tais manobras. Após serem teletransportados para os radares por um portal de teletransporte, Leito e seu grupo atacam pesadamente. Eles atiram balas, mísseis e até raios laser no alienígena monstruoso. Mas apesar de todo o esforço, Radars permanece inalterado e simplesmente fica lá como um enorme cocô. O comandante vai lutar sozinho contra o alienígena, sacrificando-se para ganhar tempo para sua equipe. Mas quando Leito se prepara para recuar, um alienígena horrendo o embosca, fazendo com que ambos sejam sugados incorretamente para o portal de teletransporte. Quando Chamber acorda o Leito inconsciente, ele revela que dormiu por 6 meses inteiros. Eles notam humanos atrevidos tentando perfurar o traje, mas percebem que são primitivos e não têm as ferramentas para causar qualquer dano. Acontece que o traje de Chamber foi levado para um armazém depois que algumas pessoas o encontraram no mar. Eles tentaram abrir o traje por horas, mas não conseguem sequer fazer um arranhão. Chamber também revela que não conseguem localizar-se na galáxia, ou seja, estão perdidos num lugar desconhecido. Enquanto Leito recupera os sentidos, ele ouve o grupo de pessoas, mas não consegue entender a língua delas. Surpreso por parecerem humanos, Leito pede a Chamber para analisar a fala deles. A IA então oferece eliminar a ameaça percebida e destruir os arredores para libertar Leito, mas acaba escolhendo esperar e observar, querendo aprender mais sobre este ambiente desconhecido. Assim que as pessoas saem, Leito sai do traje com cautela. Chamber confirma que a atmosfera é respirável e os níveis de gravidade são estáveis, o que significa que Leito pode sobreviver sem um traje espacial. Ele então tira o capacete para conservar oxigênio e começa a explorar. Mas logo, Amy e Pinion voltam ao casco para pegar algumas coisas, forçando-o a se esconder. Mas então Pinion avista suas pegadas por perto e avisa Amy para ter cuidado. Antes que possam reagir mais, Leito agarra Amy e aponta uma arma para a cabeça dela, avisando Pinion para ficar longe. Mas a barreira do idioma permanece e ninguém entende o outro. Leito então foge com Amy ao ombro como um saco de batatas, levando Pinion a acionar um alarme que coloca toda a área em alerta. Durante isso, Leito continua a enviar dados para Chamber, tentando mapear e compreender o lugar estranho onde está. Chamber continua a trabalhar na decodificação da língua e também nota que os arredores parecem um tanto familiares. Ao sair, Leito fica chocado com o que vê. Um vasto oceano se estende em todas as direções, e as pessoas vivem numa estrutura flutuante enorme que se assemelha a um navio gigantesco. Completamente chocado com a cena, Leito para de repente com a menina ainda nos ombros. Naquele momento, o esquilo irritante de Amy chega ao local e pula em Leito, forçando-o a soltá-la. Os moradores armados também aparecem e cercam Leito, embora suas armas pareçam primitivas comparadas às capacidades de Chamber. Não querendo arriscar, Leito invoca a Chamber e sua estrutura massiva e rompe pelo armazém, assustando mortalmente as pessoas primitivas. Leito ainda está confuso com o ambiente estranho, então ele exige uma explicação de Chamber. A IA faz alguns cálculos e revela uma verdade chocante. O local onde pousaram é o terceiro planeta do Sistema Solar, a Terra. Este é o mesmo planeta que um dia foi o lar original da humanidade, muito antes da colonização espacial. Esta revelação deixa Leito completamente sem palavras. Ele está especialmente chocado porque este estranho planeta coberto de oceanos deveria ter estado congelado por milhões de anos. Nesse momento, um grupo de pessoas armadas e alguns robôs baratos chegam ao local, prontos para eliminar a ameaça. A máquina de IA, Chamber, então paira no céu e pousa na frente de Leito para protegê-lo. Ela sugere transformar todos em carne moída, mas Leito decide falar com eles. Ele instrui Chamber a falar na língua deles e deixar claro que não pretendem fazer mal. Quando os locais ouvem a voz de Chamber, ficam chocados e começam a suspeitar que um humano possa estar dentro da máquina. Logo, uma mulher nerd chamada Ridget, ajudante do comandante da frota desta nave, intervém para questioná-lo. Chamber traduz entre eles, embora ambos pareçam falar a mesma língua. Leito está confuso com o que a mulher quer, então Chamber assume a conversa e revela que eles são do espaço sideral. Ele tagarela sobre como lutam contra os alienígenas de Hado para impedir que extingam a humanidade, mas os locais não conseguem entender o que ele diz. Farta da falação dele, Ridget pede para o de dentro sair, mas Chamber esclarece que ninguém o controla, o que a surpreende com a tecnologia. Mais tarde, Ridget fala com a entregadora Amy e descobre que Leito não a feriu no encontro anterior. Ele apenas deu um tapa na bunda dela uma vez, mas foi só isso. Amy também revela que Leito parecia perdido e talvez precise de ajuda para voltar ao seu povo. Ela parece ser gentil com ele, embora ainda o considere uma ameaça potencial.
Ridget então pergunta a Bellows, a chefe da equipe de escavação, se ela encontrou algo em comum quando puxou o robô do mar. Bellows responde que não encontrou nada e estava apenas seguindo as ordens de Pinion. Pinion então sugere que desmembrem o robô gigante e o vendam para comprar assinaturas Netflix para todos. Mas os outros recusam a ideia. Logo depois, Ridget leva o assunto ao comandante Fairlock, que está falando por um rádio. Ele rejeita de imediato a ideia de capturar Leito ou Chamber. Ele avisa que se Leito veio do espaço e tem aliados com poder similar, provocá-lo pode levar à destruição da frota. Enquanto isso, Leito diz a Chamber em particular que a missão deles agora é se reconectar com o resto da Aliança Galáctica. Ele está confuso com este planeta, onde usam vários pronomes para se referir a homem e mulher. Leito também esperava que a Terra fosse um deserto congelado, mas em vez disso há ar respirável, água potável e sinais de vida. Ele acha que este é um planeta perfeito onde o povo de Avalon pode se estabelecer e prosperar. Leito então tira um par de dentes que pertencem a Ado e começa a brincar com eles. Ele revela que enviou diversos sinais para o espaço, mas nenhum deles produziu qualquer resposta. Chamber, provavelmente cansado da sua besteira, diz a ele que eles devem apenas esperar por enquanto. Em outro lugar, Amy retoma seu trabalho de entregas, correndo como se tivesse roubado uma bolsa. Algumas amigas sedentas a param e perguntam sobre o misterioso garoto novo, querendo saber se ele é alto e bonito. Mas elas dispensam e usam um parapente para voar e entregar encomendas. Depois de um tempo, ela volta para casa para encontrar seu irmão mais novo, Bebel, que parece estar acamado. Ele logo pergunta se o alien louco a machucou, mas Amy deixa claro que ele só lhe deu um tapa na bunda. Ela também explica que Leito é apenas um fraco com braços finos e sem masculinidade. Mas Bebel não se importa, pois é fascinado pela ideia de viajantes espaciais. Bebel então se lembra do antigo mito, que diz que a Terra congelou há milhões de anos, e os humanos foram forçados a deixar o planeta. Ele agora acredita que Leito é um desses humanos que acidentalmente voltou para casa. Amy descarta isso como fantasia, embora a realidade diante dela esteja começando a fazê-la questionar as coisas. Naquela noite, já que ninguém mais quer se aproximar do estranho forasteiro, Amy é encarregada de levar comida a Leito. Ela se aproxima nervosamente e lhe entrega um pouco de peixe cru. Leito, acostumado a comer comida espacial de alta tecnologia, não entende o que está acontecendo. Então a Amy pega um peixe e o engole como uma gaivota. Chamber então sugere que isso pode ser uma oferta de paz, então Leito aceita e engole um peixe também. Depois disso, uma Amy curiosa pergunta de onde vieram, e Leito simplesmente aponta para o céu, insinuando que ele é Deus. Amy não para por aí, e continua a bombardeá-los com perguntas, que Chamber continua a responder. Quando ela pede para ver o rosto de Chamber, Leito abre o cockpit e mostra a ela que Chamber é apenas uma unidade de I, A operada pela sua voz. Isso a deixa tão animada que ela começa a pular como se tivesse ganhado na loteria. Assim que ela se acalma, Leito começa a perguntar sobre este planeta. Amy lhe diz que a Terra já foi completamente congelada, mas com o tempo, o gelo derreteu e deixou apenas água. A humanidade se adaptou vivendo em frotas massivas, extraindo energia do oceano e usando caminhos luminosos na água, que eles chamam de Via Láctea, para navegar. A nave em que Leito está agora faz parte dessa civilização flutuante chamada Gargantua. Apesar da confiança crescente de Amy, a tripulação continua cautelosa com o alien magro. Para saber mais, Ridget envia Bellows, chefe da escavação, para investigar o local onde Leito e Chamber surgiram. Mas de repente toda a frota é atacada por piratas. Eles vieram em grande número e com equipamento de alta tecnologia, como drones de ataque, algo que o Gargantua não consegue defender. Percebendo que seriam todos mortos, uma Amy em pânico corre a Leito e implora por sua ajuda. Ela sabe que ele e seu robô são muito fortes, então ela quer a ajuda deles para defender Gargantua. Vendo isso como uma chance de ganhar a confiança deles, Leito concorda rápido. Ele então embarca em Chamber e se lança na batalha, mirando sem esforço nos alvos inimigos e eliminando os navios piratas em segundos. Alguns piratas se infiltraram em Gargantua e fizeram Bellows refém, mas Leito facilmente os elimina sem um único arranhão em Bellows. Quando a poeira baixa, todos os vilões foram apagados da existência. Os moradores de Gargantua não conseguem acreditar no que testemunharam e continuam a encarar Leito como se tivessem visto um fantasma. Depois que Leito elimina rapidamente a onda de piratas, ele pousa de volta na Gargantua, esperando que a multidão o adore. Mas em vez disso, eles o encaram com silêncio e confusão. Uma Amy atordoada então corre até ele com seu esquilo inútil e questiona o que ele fez. Leito calmamente responde que os piratas foram eliminados e a frota está segura, mas a resposta dele só a enfurece mais, pois não esperava que ele eliminasse ninguém. Ela então grita com ele rudemente antes de fugir dramaticamente, como sempre. Mais tarde, o resto da tripulação se reúne para discutir a situação. Estão igualmente perturbados, não só pela perda de vidas, mas também pelo medo de que este banho de sangue possa provocar uma retaliação ainda maior dos piratas. Ridget afirma que devem se livrar do garoto o mais rápido possível, e um sujeito até sugere entregá-lo aos piratas para fazer um acordo, mas o comandante Fairlock se recusa. Ele diz que devem focar em descobrir o que os piratas querem agora e lidarão com o garoto depois. Mais tarde, Amy vai encontrar Leito, junto com Bellows, e rapidamente pede desculpas pelo seu desabafo anterior. Ele diz a ela para não se desculpar, porque essas coisas são bem comuns no espaço. Bellows então se aproxima e lhe entrega frango cru como presente pela sua ajuda. Leito, que não está acostumado a comer comida tão bárbara, fica abalado, mas aceita mesmo assim. Enquanto cozinham o frango, Bellows agradece a Leito por tê-la salvo, mas explica gentilmente que não é um campo de batalha como os que ele conhece.
Aqui matar alguém, mesmo durante a guerra, é algo muito sério, então é preciso ser bem ponderado. Leito retruca perguntando por que eles matam animais inocentes como peixes e galinhas para sua comida, e a pergunta atinge Bellows em cheio. Ela admite que não é uma coisa boa, mas diz que só matam outros animais para sustento, não por diversão. O atrevido Leito pergunta novamente por que carregam armas se não gostam de derramamento de sangue, e Bellows responde que é apenas para autoproteção. Ela explica que às vezes há pessoas más, como piratas que atacam a frota, então precisam estar sempre prontos. Ainda assim, piratas são humanos e não devem ser tratados como mosquitos. Leito ouve e acena, começando a entender a bússola moral diferente deste mundo. Antes que ela parta, Bellows lhe entrega um dispositivo de comunicação para evitar mais mal-entendidos. Mas antes que a poeira baixe, chega a notícia de que a rainha dos piratas, uma temível e atraente mulher chamada Lucard, soube do ataque. Um pirata sobrevivente a alcançou, dizendo que foram dominados por um robô estranho. Enfurecido, Lucard ordena um ataque total à frota Gargantua, visando destruí-la por completo. Com a aproximação da sua vasta frota, as tensões aumentam dentro da Gargantua. O comandante Ferlock descobre que 30 navios piratas se dirigem a eles, mais do que o dobro da frota que tem. Ele também fica a saber que o ataque é liderado por ninguém menos que Lucard, o que o faz quase molhar as calças. Um dos rapazes na reunião sugere que fujam, mas o comandante Ferlock revela que a frota patética deles nem consegue fazer isso. Quando toda a esperança parece perdida, Bellows diz que devem deixar Leito ajudar, mas desta vez com contenção. Ela acredita que ele agora compreende os seus valores e não usará força letal. Ridget e o comandante ainda hesitam, mas sem outra escolha, eles concordam. Bellows então contata Leito pelo comunicador e pede sua ajuda para lidar com a ameaça. Ele aceita, mas com a condição de ser aceito como parte da frota. Leito oferece desativar a frota pirata sem tirar a vida de ninguém, visando apenas desmantelar suas armas e deter seu avanço. Ridget e o comandante Ferlock dão-lhe luz verde, e Leito começa a se preparar para um tratamento de massagem nas costas. Enquanto os piratas se aproximam, Gargantua inicia suas contramedidas, tentando ganhar tempo. Leito então se prepara para a batalha, determinado a proteger a frota sem derramar mais sangue. Na frota inimiga, Lucard se aproxima de Gargantua em ritmo acelerado, visando destruí-los na escuridão. Ela afirma que quando se trata de ataques noturnos, ninguém no mundo inteiro é melhor que ela. Mas, enquanto ela continua tagarelando, alguém acende uma luz forte lá fora, e acaba sendo ninguém menos que Chamber. Os piratas inimigos rapidamente começam a atirar nele com suas armas, mas Chamber desvia de todos como se estivesse desviando de suas ex-namoradas. Com isso, a batalha começa, e ambas as partes lançam mísseis uma na outra, causando muita destruição. Como Gargantia é muito menor e mais fraca, ela sofre as maiores baixas. Quando Leito fica sabendo disso, ele decide aumentar a intensidade do seu ataque. Ele lança um ataque cirúrgico, visando precisamente as armas e os motores da nave inimiga. Um a um, os navios piratas são desativados, forçando-os a recuar ou se render. Sua eficiência e controle chocam a Gargantia, pois desta vez, ele luta não para dominar, mas para proteger. No entanto, a batalha ainda está longe de terminar, pois a rainha pirata com grandes airbags, Lucard, de repente lança um ataque surpresa. Ela pilota seu robô bizarro, conhecido como o Lagosta Surfista, que literalmente surfa na água a uma velocidade incrível. Lucard logo chega à nave principal onde o comandante Ferlock e os outros estão. Ela começa a escalá-la como uma aranha, o que deixa o comandante em pânico. Mas nesse instante, Leito a intercepta, pulando em suas costas e se agarrando forte. À medida que a luta se intensifica, dois dos capangas de Lucard pegam Leito com ganchos e começam a puxá-lo com seus barcos a motor. Mas Leito é tão poderoso que nem se mexe um pouco. Ele tira sarro da tecnologia de lá, dizendo que o Chamber usava máquinas assim para escovar os dentes. Leito então voa alto no céu, puxando Lucard e os dois barcos com ele. Ele diz a ela para se render a Gurra, senão que servirá como idade peixe. Lucard diz que lutará até seu último suspiro, então Leito a gira e arremessa sua máquina para longe no mar. Quando os piratas restantes testemunham sua líder gostosa sendo dominada por um jovem, eles fogem imediatamente em pânico. No rescaldo desta batalha, os moradores de Gargantia celebram como se estivessem em Ibiza. A frota está segura sem nenhuma vida perdida, e isso rendeu a Leito o respeito da tripulação. Mais tarde, uma Amy animada corre até Leito e oferece-lhe carne crua como sinal de gratidão. Leito aceita com hesitação e finalmente agradece na língua dela, insinuando que usou Duolingo o tempo todo. No dia seguinte, Leito também começa a ajudar no trabalho deles, mas como ele só sabe como eliminar pessoas, ele tem muita dificuldade em fazer tarefas servis. Chamber é muito desajeitado e vive caindo, então Leito permite que um oficial sênior da nave o comande. Enquanto isso, ele encontra um documento que o faz lembrar da conversa com Reed da outra noite. Para surpresa, ela pediu que ele pagasse pelos danos causados ao navio na batalha de ontem à noite. Leito ficou em completa descrença, pois sem a sua ajuda, esses humanos ingratos teriam se tornado escravos dos piratas, mas Reed garantiu a ele que não precisaria se preocupar com as despesas de vida, e os serviços de Chamber são valorizados o bastante para cobrir a maior parte do custo. Apesar de ser um acordo completamente injusto, Leito aceitou sem dizer muito. De volta ao presente, Leito deixou o local de trabalho e está casualmente sentado em um canto enquanto Chamber continua o trabalho pesado.
Amy então se aproxima dele e começa a conversar para aliviar o clima. Ela nota o objeto estranho, lindamente trabalhado, que ele estava carregando e pergunta onde o conseguiu. É o dente do alienígena, mas Leito não tem energia para explicar, então ele simplesmente a oferece como um presente. Ele diz que tem 2, então ela pode ficar com um e fazer o que diabos quiser com ele. Amy aceita de bom grado e decide que é hora de levar Leito para passear antes que o cérebro dele entre em curto-circuito por estresse. Enquanto passeiam pelo mercado, ela menciona seu irmão mais novo, Babal, que está ansioso para conhecer Leito. Mas o astronauta nem sabe o que é um irmão e pede uma explicação. Ao ouvir isso, Amy fica chocada, e logo fica claro que Leito não tem real compreensão de laços familiares ou emocionais. Chamber então intervém, citando dados históricos para explicar que famílias são pessoas de quem nos sentimos próximos e com quem gostamos de passar tempo. Toda a conversa faz Amy perceber o quão isolada emocionalmente a vida de Leito no espaço tem sido. Ela então muda de assunto, e mais uma vez começa a divagar sobre como seu irmão é inteligente. Amy explica que Babal adora falar sobre o espaço, mas não consegue se mover como os outros devido a uma doença no peito. Leito, que não tem emoção alguma, revela que fracos assim são imediatamente executados no espaço. Quem não consegue pegar uma arma e lutar é considerado inútil, e por isso descartado como lixo. Amy fica chocada com sua forma de pensar, mas por agora ela deixa passar. Leito então menciona que deseja encontrar informações sobre como voltar para casa. Então Amy decide levá-lo ao homem mais inteligente de toda a frota, o Dr. Oldham. Pouco depois, ela o deixa na cabana do médico e parte dali para que os dois possam conversar a sós. Leito vai direto ao ponto e pergunta como pode voltar à Aliança Galáctica, mas Oldham diz que não tem absolutamente nenhuma ideia. Ele explica que a maior parte da antiga tecnologia da humanidade foi perdida, e é improvável que encontrem uma maneira de ajudar Leito a retornar ao espaço. Embora Leito esteja desapontado, ele surge com mais uma pergunta ridícula. Ele pergunta o propósito principal da frota e por que estão abrigando algum fraco aqui que não tem propósito na vida. Ele também pensa que esta frota é ineficaz e o treinamento que as crianças estão recebendo é lixo. Doutor, Oldham ri da sua forma de pensar e o recomenda encontrar Babal, dizendo que o rapaz possui muito conhecimento. Mais tarde, Leito finalmente encontra Babal, que fica radiante ao vê-lo pessoalmente. Antes que pudessem conversar muito, os amigos sedentos de Amy chegam e presumem que ela trouxe aquele rapaz bonito para se divertir. Mas Amy rapidamente os leva para fora e tranca a porta para que os dois possam conversar em paz. Babal não perde tempo e começa a perguntar sobre a vida de Leito no espaço. Leito explica sem rodeios que lá só há batalhas intermináveis e um ciclo rígido de obedecer a ordens da Aliança Galáctica. Babal pergunta o que Leito faria se a guerra acabasse e as ordens cessassem. Leito simplesmente diz que esperaria pelo próximo comando, pois é tudo o que ele sabe. Mais tarde, ele volta à nave principal e continua ajudando os outros trabalhadores quando de repente começa a chover. Leito fica horrorizado, pois é a primeira vez que vê tal fenômeno. Mas aí Chamber o acalma e explica que não é venenoso. Muitos trabalhadores correm para coletar a água doce, e Belos pede ajuda a Leito também. Ele concorda de imediato e ordena Chamber coletar a água com a ajuda de uma grande tenda. Devagar, Leto começa a se sentir menos como um soldado e mais como parte de algo normal. Quando Amy percebe que ele está todo molhado, decide levá-lo para casa para secá-lo. Ao chegar, o pirralho novamente começa a interrogá-lo com perguntas estranhas. Ele pergunta se há alguém por quem Leito ficaria, alguém que valesse a pena abandonar aquela vida. Ele então compartilha como, mesmo com sua doença, ele quer continuar vivendo por sua irmã. Leito continua agindo como um idiota, e diz que tais emoções só tornam as pessoas fracas. Babal então pergunta por que, se as emoções são tão inúteis, Leito guardou aquele objeto misterioso consigo por tanto tempo. Para demonstrar seu propósito, Babal toca o objeto como uma flauta, e enquanto o som suave preenche o ar, algo se agita profundamente dentro de Leito. Um sentimento desconhecido o invade e ele começa a recordar memórias esquecidas de seu passado. Leito vê um homem entregando-lhe o mesmo objeto antes de partir em missão. Ele fica tão emocionado que chora pela primeira vez na vida. Babal pergunta se ele está bem, mas Leito não entende o que acabou de acontecer porque sentimentos são novos para ele. Ele então pede o objeto de volta, e Babal felizmente o entrega a ele. Naquela noite, enquanto estão sozinhos, Leito se vira para Chamber e pergunta se houve algum sinal de seus companheiros soldados. Chamber responde que ainda está escaneando e que precisará de muito tempo para fazer qualquer contato. Ao ouvir isso, Leito diz que quer aprender mais sobre este lugar, mas Chamber friamente o lembra que a missão deles ainda é retornar ao espaço, então é melhor que ele não se acostume muito com este mundo. No dia seguinte, Leito está novamente preguiçando na nave, sem fazer absolutamente nada, o que o faz sentir-se um peso morto. Ele passa a se perguntar qual seria sua missão após derrotar todos os ITS. Incapaz de conter seus pensamentos, Leito decide arranjar um emprego e se manter ocupado. Ele pede a Chamber para conduzir uma pesquisa sobre quais empregos seriam adequados para ele, mas a IA friamente lhe diz que seu corpo patético não é adequado para nada. Ele não consegue nadar, não consegue pescar e definitivamente não consegue cozinhar. Ao ouvir isso, Leito pega sua flauta e tenta tocá-la, mas também não consegue fazer isso. Nesse instante, Amy chega e lhe entrega o pagamento do frete do dia anterior. Ele abre o envelope e vê bastante dinheiro, mas o idiota nem sabe o que é e fica a olhar. Amy pergunta se ele nunca ganhou dinheiro no espaço, e Chamber revela que na Aliança Galáctica, possuir bens era proibido.
Leito começa a se ver como um perdedor por não contribuir para a frota, então ele pede ajuda a Amy para encontrar um emprego. Ela concorda imediatamente e eles começam a correr pelas ruas estreitas para encontrar um trabalho adequado para ele. Eles inicialmente vão a um mecânico e, embora o homem pareça impressionado com Leito, ele revela que já contratou alguns rapazes novos. Depois disso, Amy o leva para o departamento de pesca, dizendo que sempre há muito trabalho lá. Mas o chefe dos pescadores revela que desde que perderam a corrente, estão sem trabalho e apenas sentados, ociosos. Amy, já irritada, leva-o a Bellows, certa de que ela poderá dar-lhe um emprego. Mas até Bellows diz que não há vagas, pois todos os postos foram preenchidos por outros profissionais qualificados. Isso deixa Amy desolada, pois tinha prometido encontrar um emprego para o Lido. Mas ele entende a situação e diz para ela não se preocupar. Depois que Amy sai para suas entregas, Lido decide procurar um emprego por conta própria. Ele vasculha cada canto do navio e até chega à fazenda onde há muitas vacas. Mas quando Lido sente o cheiro nojento do esterco delas, ele imediatamente foge dali, mal conseguindo se conter. Assim que Lido respira aliviado, o motor do navio se desliga sozinho e fica completamente parado. Pinion então joga uma camisa vermelha elegante para ele, pedindo que a vista e o siga. Um Lido confuso pergunta o que está acontecendo, e Pinion revela que o navio alcançou águas calmas, então vão pará-lo por um momento. Depois de um tempo, Pinion leva Lido, Amy, Bebel e alguns outros para uma seção do navio. Acontece que eles estão dando uma festa. Amy sabe que durante essas paradas, eles deveriam focar na manutenção e outros trabalhos, mas Pinion diz a ela para relaxar desta vez. Logo, eles chegam ao belo local e Pinion se gaba de que poucos o conhecem. Chamber também aparece e aterrissa por perto, causando um mini terremoto que quase afunda o navio. Mas é dia de festa, então as garotas rapidamente vestem seus trajes de banho e começam a insistir para Lido fazer o mesmo. Ele resiste, mas elas sobem nele e tiram sua camisa à força. Depois disso, todos começam a nadar na piscina próxima, mas Lido faz um papel de bobo absoluto. Pinion, enquanto isso, preparou a carne para um churrasco, mas percebe que não há eletricidade para grelhá-la. Lido tenta ser prestativo e diz a Chamber para aquecer a comida, esperando contribuir pela primeira vez. Mas em vez de aquecê-la, Chamber a queima com calor excessivo, incinerando completamente a carne e reduzindo-a a uma pilha de cinzas carbonizadas. Um Pinion irritado então prossegue para preparar o resto da carne, mas de repente percebe que esqueceu algo importante. Ele então dá a Lido um endereço, pedindo-lhe para encontrar um certo ferreiro e pegar aquele ingrediente com ele. Ao ouvir isso, Amy e as outras garotas ficam preocupadas, achando perigoso demais. Mas Lido insiste em ir. Ele então sai correndo como se a vida dependesse disso, enquanto as garotas se revezam aplicando loção umas nas outras. Enquanto isso, Pinion percebe que o robô gigante está aquecendo devido ao sol, e isso lhe dá uma ótima ideia. Lido logo chega a um local sombrio, onde encontra algumas belas mulheres musculosas com barba e pelos no peito. Elas o acham muito bonito e começam a persegui-lo para provar seu traseiro alienígena. No local da festa, várias mulheres de alto escalão, incluindo Ridget, também chegam de maiô para relaxar e se divertir. Amy, por outro lado, está a competir com as amigas na sua asa delta. Estão quase no topo de uma torre quando, de repente, vem Lido a correr pela vida. As mulheres musculosas estão logo atrás dele e em breve o encurralam num beco sem saída. Mas quando toda a esperança parece perdida, Amy apanha Lido no ar e parte com ele na sua asa delta. Em seguida, chegam ao topo da torre e ativam os aspersores de água, criando uma espécie de fonte que refresca toda a frota. Depois de um descanso, as garotas deixam Lido perto da ferraria e ele entra sozinho. Ele logo encontra o ferreiro sombrio, surpreso ao ver um menino nesta parte de Gargantua. Mas ele lhe dá o objeto pedido e o manda logo embora dali. Após algum tempo, Lido finalmente chega à área da festa, mas está com marcas de batom por todo o corpo, indicando que as mulheres viris conseguiram o que queriam. Para o choque total de Lido, Pinion e os outros estão fazendo churrasco no corpo do pobre robô. Lido então entrega o objeto secreto, que se revela ser um molho de tomate de sabor único. A multidão simplesmente adora, e Lido também prova a carne grelhada com o molho. Ele adora tanto que quase tem uma explosão alienígena nas entranhas. Depois da festa, quando todos saem para o trabalho, Amy revela que ela foi organizada só para Lido, como gratidão. Isso o faz sentir-se muito bem, e ele finalmente começa a achar que pertence ali. No dia seguinte, Lido está segurando o dinheiro que recebeu como pagamento, confuso sobre como usá-lo. A câmara revela que pode ser usado para comprar comida, ração e outros bens essenciais, mas o idiota do Lido pensa que ar e água são os únicos essenciais na vida, então ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Nesse momento, Amy aparece e revela que ele pode usar o dinheiro para comprar um monte de coisas, incluindo roupas novas, vaselina e até mesmo proteção de borracha. Ela também menciona que encontrou o emprego perfeito para ele, onde Leto tem que se sentar dentro de um robô como o Chamber e ir para debaixo d'água. Ela logo o leva ao chefe dos pescadores e pede para ele contratar seu amigo. O homem está procurando por algumas mãos para ajudar, então ele concorda sem pensar muito. Pouco depois, Lido se veste com sua roupa de banho, apesar de Chamber o avisar que não seria boa ideia. Ele então entra em um robô qualquer, esperando que fosse avançado como Chamber. Lido pergunta onde está seu sistema operacional, mas o pescador, irritado, lhe diz para usar a própria cabeça para se mover.
Logo, Leto mergulha no mar, mas ainda age como se estivesse dentro de um robô de inteligência artificial ultra-futurista e começa a dar-lhe ordens. Os outros o avisam para nadar até a superfície, mas o teimoso Leto continua a latir ordens como se fosse um cão. Por fim, ele perde o controle do robô e os outros têm que o resgatar. Depois que Lido estraga tudo no primeiro dia de trabalho, ele se sente um lixo, mas Amy o motiva dizendo que todo mundo comete erros no começo. Mais tarde, ela o leva ao mercado onde se sentam para comer algo. Mas então os amigos de Amy chegam de repente e a levam embora. Acontece que eles vão se apresentar no festival local hoje à noite. O pobre Lido não só tem que comer sozinho, como também tem que pagar a conta. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Chamber pedindo permissão para pescar sozinho. Lido diz a ele para fazer o que quiser e Chamber mergulha imediatamente na água como um saltador olímpico. Em outro lugar, no mercado, Lido está imerso em pensamentos quando Pinion se aproxima e o convida a ir junto. Lido, que literalmente acredita em tudo o que lhe dizem, decide segui-lo sem fazer perguntas. Logo chegam a um grande restaurante onde Pinion pede um jantar especial para os dois. Ele então começa a perguntar ao alienígena se ele voltará ao seu planeta. Mas Lido não tem tanta certeza disso. A conversa deles é interrompida quando Amy e duas outras vilãs, vestidas com trajes sedutores, começam a dançar no palco. Em toda a sua aliança galáctica, Lido nunca viu nada tão atraente quanto isso, e ele começa a encará-los como um falcão espreitando sua presa. Pinion então o traz de volta à razão e pede para ele se juntar à sua equipe de resgate. Ele explica que com Lido e sua grande lata velha, eles podem ganhar muito dinheiro e comprar o que quiserem. Nesse momento, Belos chega à mesa e percebe imediatamente o que Pinion está tentando fazer. Ela então se inclina para Lido e o incita a se juntar à sua equipe de salvamento, prometendo ensinar-lhe tudo o que ele precisa. Os dois então começam a discutir sobre quem deveria ter Leto na equipe, mas o Simp está apenas fixado nas garotas gostosas dançando no palco. Ele não consegue entender como elas rebolam tão perfeitamente e hipnoticamente. Logo depois, o jantar especial chega e revela-se um monte de polvos de aspecto estranho, mas o idiota do Leto confunde-o com o seu arquirrival Rados e aponta-lhe a arma de imediato. Ele começa a tagarelar que este alienígena vai dominar o mundo, mas Belos dá uma dentada e diz que é saboroso. Isso faz Leto perceber que foi um completo imbecil, então senta-se em silêncio na sua cadeira. De volta ao mar, Chamber está prestes a pescar usando suas armas de alta tecnologia. Primeiro, ele junta uma tonelada de peixes com ondas sônicas, e os detona com um golpe devastador. Pouco depois, quando Leto e o resto chegam, ficam chocados ao descobrir que Chamber realmente pescou uma grande quantidade de peixes, mas todos eles viraram pasta de dente. Como já não é comestível, Leto decide entrar na câmara e controlá-la ele mesmo. Os dois então pegam uma rede de pesca tradicional e mergulham na água com alguns outros robôs baratos. Desta vez, a estratégia compensa e eles acabam coletando uma grande quantidade de peixe, para a grande alegria do pescador-chefe. Mais tarde, após terminar a tarefa, Leto recebe o pagamento e um caranguejo de brinquedo que ele guarda. Naquela noite, ele sai com Amy à beira-mar e tudo parece estar correndo bem. Mas então, o esquisito tira sua flauta estúpida e começa a tocá-la sem motivo, assustando o pequeno esquilo. As coisas pioram quando um raio cai por perto e Leto novamente o confunde com Rados. Ele aponta sua arma para o céu, mas Chamber o acalma, dizendo que é apenas um raio e não há necessidade de se exaltar. Depois do incidente embaraçoso, Leto finge que nada aconteceu e pede a Amy para dançar para ele. Ela nem hesita e começa a rebolar o corpo de um jeito estranho, o que parece dar a Leto um êxtase. Ele continua a encará-la com a boca bem aberta, como se tivesse acabado de sofrer um derrame. Assim que o festival de vergonha alheia termina, ambos voltam para a casa de Amy, onde Leto entrega o caranguejo de brinquedo a Bebel. Como um pai orgulhoso, ele explica como ganhou dinheiro hoje e providenciou para os outros ao seu redor. Leto também revela que foi convidado para resgatar peças do mar, e está considerando aceitar. Bebel diz animadamente que é o melhor trabalho, pois Leto agora tem a chance de achar coisas do mundo antigo antes que fosse congelado. Naquela noite, Leto entra na câmara e os dois mergulham no mar para iniciar a operação. Ao lado deles está Belos, que revela que Leto a escolheu em vez do assustador Pinion. Eles logo encontram um navio afundado enorme, e Belos fica animada pois acredita que contém muitos tesouros. Chamber então usa seu laser para quebrar o navio cuidadosamente. Mas segundos depois, Leto recebe um sinal de emergência de que o inimigo está por perto. Ele olha em volta e vê uma lula-baleia gigante, mas novamente pensa que é Rados e se prepara para atacá-la. Belos grita que é só um peixe gigante e o incita a soltá-lo, mas o tolo Lito começou a ver Rados em tudo que se move. Ele rapidamente dispara alguns raios laser no lula-baleia, mas ela os desvia habilmente. Chamber então revela que na água seus tiros não são tão precisos como em terra e no espaço. Leto, teimoso, dispara mais um tiro, mas danifica o robô barato de Belos. Nesse ponto, a lula-baleia também se torna agressiva, e revida construindo em volta do robô de lata de Belos, arrancando seus braços e pernas. Percebendo que Rados perdeu o controle, Leto recorre ao plano B.
No momento em que o gigante Hadós avança contra ele, ele o agarra e o aperta com força até que explode como um balão. Após o incidente, Belos fica furiosa porque seu precioso robô foi destruído, enquanto os superiores da Gargantua se reuniram para uma reunião urgente. Um deles explica que as pessoas consideram a Lula-baleia uma criatura ancestral desde os tempos antigos, então eliminar uma delas sem motivo é um pecado enorme. Outro sujeito menciona que os moradores estão começando a entrar em pânico, pois acreditam que a morte de uma Lula-baleia trará algum tipo de maldição para eles. Lá fora, uma grande multidão se reuniu e estão chocados ao ver Chamber coberto de carne de lula da cabeça aos pés. Pinion também está lá, mas por alguma razão ele parece estar muito feliz. Naquela noite, Leto recolhe uma pequena amostra da carne de lula e pede a Chamber para fazer uma análise. Ele precisa confirmar se a dose realmente chegou à Terra para causar destruição. Enquanto espera, sua mente entra numa espiral de pensamentos excessivos, perguntando-se se ele foi de alguma forma responsável por trazer a dose para cá. Em outro lugar, o comandante Fairlock está sendo examinado pelo Dr. Oldham em uma sala privada. Depois que os exames terminam, Oldham revela que Fairlock está completamente saudável, mas ele provavelmente deveria pegar leve no trabalho um pouco e tirar férias. Fairlock imediatamente se recusa dizendo que gosta daqui e também porque não há Dubai ou Maldivas nesta parte do mundo. O médico faz o seu melhor para fazer Fairlock entrar em pânico, revelando que a frota acabou de se envolver com uma lula gigante, mas o velho não se importa com isso também. Ele insinua que o perigo o excita, por isso acolhe tais incidentes de braços abertos. Enquanto isso, uma Ridget furiosa convocou Belos e Leto ao seu escritório para dar-lhes uma bronca. Ela revela que os moradores da frota estão assustados, pois acreditam que uma maldição está prestes a cair sobre eles. Belos assume imediatamente a responsabilidade pelo incidente, dizendo que deveria tê-lo avisado sobre a Lula-baleia antes. Mas o cabeça dura do Leto ainda pensa que fez a escolha certa, e pergunta friamente quantos desses monstros vivem no mar. Ele afirma que vai mergulhar de volta no mar e matar cada um desses monstros hediondos até que a terra esteja segura de Hadozee. Ridget tenta fazê-lo entender que é apenas um peixe feio, mas Leto tem certeza de que é sua ex-namorada ou Hadozee disfarçado. Enquanto isso, o sorrateiro Pinion se aproxima de um oficial de alto escalão chamado Flange e começa a sussurrar algo em seu ouvido. Isso é notado por Belos e Ridget à distância, e eles percebem que o idiota não está tramando nada bom. Naquela noite, Leto vai encontrar Bebel e começa a fazer-lhe várias perguntas sobre a Lula-baleia. O rapaz explica que são apenas criaturas marinhas e não representam perigo se não forem atacadas primeiro. Amy também se junta e pede a Leto que não mate aquelas pobres criaturas só por serem feias, mas Leto fica cada vez mais irritado e desabafa sobre a falta de preparo deles para um ataque Hadus. Ele alega que o alienígena assumiu a forma de criaturas marinhas, mas, ao revelar sua verdadeira identidade, ninguém estará pronto para enfrentá-lo. Ambos os irmãos ficam chocados com a tolice de Leto e o imploram para não causar problemas, mas ele os ignora e sai sem nem beber seu chá. Mais tarde, Chamber revela os resultados da amostra de Lula-baleia, explicando que, embora a camada externa tenha se adaptado ao ambiente, não há diferença na composição genética deste e do Hadozee. Percebendo que é a mesma espécie, Leto jura encontrar cada Lula-baleia e enfiar hastes em suas traseiras. Naquela noite, os moradores de Gargantia ficam horrorizados ao notar um grande cardume de lulas-baleia vindo em sua direção. O pânico se espalha instantaneamente, e todos correm para dentro de suas casas numa tentativa desesperada de se manterem seguros. Ridget e os outros superiores também tremem de medo, se perguntando se sobreviverão ao ataque. Mas o comandante Fairlock chega ao local e assume o controle da situação. Com voz calma, ele tranquiliza a todos, dizendo que os peixes feios não representam perigo. Fairlock então fala pelo intercomunicador da nave, pedindo aos residentes que apaguem as luzes e permaneçam em completo silêncio. Ele diz que, se ficarem perfeitamente imóveis, as lulas passarão sem causar dano. Em segundos, todas as luzes da frota se apagam uma a uma, e o motor também para de funcionar, paralisando as naves. Lá fora, Leto também soube da ameaça iminente e está prestes a entrar na câmara, mas Amy entra no seu caminho. Ela implora que ele pare com essa loucura, até oferecendo-se para mostrar-lhe seus passos de dança do ventre. Mas Leto a afasta. Ele argumenta que essa besta herbívora é o inimigo do universo, então eles devem eliminá-la antes que seja tarde demais. Nesse momento, Ridget também chega lá com alguns soldados e aponta sua arma para Leto. Ela diz a ele que se os lulas-baleia atacarem, ele pode fazer o que quiser, mas se eles não causarem nenhum dano, ele tem que ficar parado. Leto nem sequer tem chance de responder quando a frota de repente começa a tremer. Acontece que as lulas-baleia estão nadando sob a Gargantia, e todos prendem a respiração, esperando que não causem mal. Após alguns minutos tensos, as criaturas feias finalmente se afastam nadando, provocando uma onda de alívio entre os moradores. Mas o imbecil Leto ainda não está satisfeito, e ele jura apagar todos e cada um deles da existência. Agora que o perigo foi evitado, Pinion finalmente revela seu plano sinistro. Ele marca uma reunião com o comandante Farlow, e explica seu plano de descer ao território dos lulas-baleia e resgatar tesouros de lá. Ele orgulhosamente declara que Leto e Chamber já concordaram em se juntar a ele. E agora ele quer se separar da frota Gargantia. Para choque de todos, Flange também quer acompanhá-los com seus navios, e até apresenta sua renúncia. Os outros superiores alegam que se um grande proprietário de navios como Flange sair, isso enfraquecerá o sistema de defesa da frota.
O comandante Fairlow também rejeita a ideia, mas no momento em que ia proferir a próxima frase, sofre um ataque cardíaco fulminante e desmaia. O velho é levado para a sala de emergência, onde recebe tratamento médico imediato. Ele recupera a consciência por algum tempo, mas é evidente que não vai conseguir. Fairlow então chama Ridget e entrega-lhe a chave da Gargantia, nomeando a nova comandante. Ela desesperadamente implora que aguente, dizendo que o povo precisa dele, mas Fairlow fecha os olhos e morre, deixando todos devastados. Por outro lado, Chamber finalmente conseguiu localizar as coordenadas da Terra, mas ele traz péssimas notícias. Ele revela que o sinal de socorro que enviaram à Aliança Galáctica não será recebido pelos próximos 6.000 anos. É também praticamente impossível que eles voltem para casa por conta própria, o que significa que podem ficar presos aqui para sempre. Leto não consegue acreditar que terá que ficar nesta nave podre com essas pessoas incompetentes e começa a suar como um diabético. Mais tarde, toda a frota se prepara para o funeral do comandante Furlock, e todos os residentes parecem devastados. Ridget, vestida como enfermeira do turno da noite, corre até os superiores e diz que deveriam falar sobre a partida de Flange. Mas os homens gritam com ela por focar em outras coisas, quando é o funeral do falecido comandante. Um deles até menciona que foi Furlock quem criou Ridget quando o pai dela morreu, então ela deveria ser grata a ele. É bem evidente que a maioria dos superiores da frota não apoia a imatura Ridget como sua nova comandante. Em outro lugar, Pinion encontra Leto e descobre que o pobre alienígena não consegue voltar para sua colônia. Percebendo sua vulnerabilidade, ele revela que há um ninho de lulas-baleia bem no fundo do mar. Leto imediatamente se interessa, e Pinion pede que unam forças para que ambos se beneficiem. Ele explica que há muitos tesouros lá embaixo, mas Leto terá que abrir o caminho para eles. Assim, Pinion terá seu dinheiro e Leto sua vingança, tornando-se uma situação vantajosa para os dois. Como o ignorante Leto é facilmente manipulado, ele concorda sem hesitação. Enquanto isso, centenas de pessoas fizeram as malas e partem da frota com Flange. Mais tarde, ela o encontra e pede para reconsiderar sua decisão de deixar a frota. No entanto, Flange diz que já se decidiu e não quer ficar aqui com este novato inexperiente. Ele também vê potencial no plano de escavação de Pinion, e acha que será uma ótima forma de ganhar dinheiro. Por outro lado, Amy descobre que o garoto alienígena Leto também está prestes a partir com os outros para caçar lulas-baleia. Isso a entristece, mas ela finge estar bem na frente de seus amigos. Naquela noite, todos os moradores da frota descem ao convés para prestar homenagens ao comandante morto. Flange fala com um dos superiores e o adverte a treinar a garota direito, ou ela levará a Gargantia à ruína. Flange então se aproxima do caixão do comandante Furlock e profere algumas palavras emocionadas antes de prestar suas homenagens. Enquanto isso, Ridget ainda está em seu escritório, sobrecarregada com tudo o que está acontecendo ao seu redor. Pinion logo a aborda, querendo que ela assine os documentos para a separação de sua nave da frota. Ela recusa imediatamente, mas Pinion argumenta que ela não tem o direito de impedi-lo. Já é noite, mas o funeral prossegue. Amy, que não se importa nem um pouco com o comandante morto, espreita Leto de cima como uma esquisita desesperada. Quando uma de suas amigas burras percebe isso, a incentiva a se juntar a Leto e ficar com ele. Amy pensa nisso por um tempo, e fantasia sobre todas as coisas românticas que ela poderia fazer com ele, mas então ela recusa, dizendo que Gargantia é o lar dela, e que não há absolutamente nenhuma maneira de ela deixar seu irmão doente para trás. Mais tarde, Amy volta para casa, onde seu irmão intrometido imediatamente pergunta se Leto está partindo. Ela confirma, e finge que não se importa com isso. Mas então, enquanto prepara a comida, ela de repente fica agressiva e começa a gritar porque o idiota do Leto está tentando deixá-los. Ridget, enquanto isso, ainda está em sua cabine, deprimida por ninguém a ouvir. Nisso, Bellows se aproxima e tenta animá-la, dizendo algumas palavras de ânimo. Ela afirma que Ridget é uma comandante muito competente e influente, então as pessoas acabarão por ouvi-la. No porão, Leto afia sua faca quando um bebal preocupado corre até ele. O garoto pergunta se ele precisa mesmo ir, e Leto se irrita de novo. Com voz grave, ele explica que Rido se alastra rápido na Terra também, então terá que eliminá-lo antes que domine. Leto também afirma que um fraco como Bebal será o primeiro a ser executado, e por isso age para evitar isso. Bebal ainda tenta fazê-lo mudar de ideia, mas Leto lhe entrega uma flauta e o cala. Pouco depois, a cerimônia fúnebre chegou ao fim, e os moradores estão prestes a lançar o caixão do comandante ao mar. Mas é quando Ridget desce correndo até eles, vestida como uma vampira. Ela se desculpa por estar atrasada, e então procede a honrar o comandante Furlock com lágrimas nos olhos. Feito isso, o caixão é finalmente lançado ao mar, e os moradores se despedem do belo comandante. Ridget então avança e decide que é o momento perfeito para se tornar o centro de todas as atenções. Ela anuncia que, como a nova comandante da frota, é seu dever proteger todos os residentes e fazê-los felizes. Mas para isso, ela precisará do apoio de cada um deles, até mesmo do pequeno esquilo. A princípio, ninguém diz uma palavra, mas quando um dos rapazes diz que a vai apoiar, os restantes começam a fazer o mesmo também. Um tipo atrevido até diz que já não precisam dos navios do Flange, e que Pinion era um sucateiro inútil de qualquer forma. Ouvir tudo isto faz Ridget sorrir pela primeira vez em dias, e ela anuncia que uma nova aurora começou.
Na manhã seguinte, Leto vai à casa de Amy para se despedir dos irmãos uma última vez. Bebel ainda tenta persuadi-lo a ficar, mas o teimoso Leto faz outro discurso chato antes de partir. Momentos depois, Pinion, Flange, Leto e centenas de outras pessoas se separam de Gargantia e seguem seu próprio caminho, enquanto Amy os observa com os olhos marejados. Alguns dias depois, Pinion conduz o navio para o local exato onde o ninho do Lula-baleia está localizado. Ele diz à sua tripulação que há uma grande carga lá embaixo, e que eles ficarão imensamente ricos em breve. Leto então não perde tempo e mergulha imediatamente no mar com Chamber. Eles viajam fundo nas profundezas e logo encontram uma frota enorme das criaturas feias. Chamber calcula que provavelmente são milhares, mas também observa que pode derrubar cada um deles facilmente. Leto lhe dá permissão, após o que Chamber começa a obliterar as pobres feras usando sua arma. Pinion está feliz no navio, que ele finalmente vai pôr as mãos no tesouro que ele tão desesperadamente quis por anos. Ele então se lembra de um incidente do passado onde ele e seu irmão mais velho se aventuraram perto do ninho em seus robôs baratos. Logo, eles encontraram uma abertura secreta que eles presumiram esconder tesouros e outros objetos de valor. Sem pensar muito, o irmão mais velho então entrou enquanto o covarde, Pinion, esperava sozinho lá fora. Logo depois, o Ancião Bro relatou que o lugar continha máquinas gigantescas e outros vestígios da antiga civilização. Mas quando ele tentou explorar mais, descobriu que o lugar era na verdade um ninho de lulas-baleia. Esse foi o fim do Ancião Bro, e desde então, Pinion sempre teve como objetivo vir aqui e recuperar o tesouro. Dentro da água, Leto e Chamber estão a massacrar os pobres seres. O robô informa que, devido às condições difíceis na água, já consumiu 23% da sua energia, mas Leto manda-o calar-se. Ele veio aqui para linchar cada uma dessas criaturas feias e não vai sair antes de cumprir isso. Leto então nada a uma velocidade incrível e rasga os lulas-baleia como se estivesse abrindo um pacote de salgadinhos. Ele chega a usar explosivos, embora as pobres criaturas não representem nenhuma ameaça para ele. À medida que ele se aprofunda cada vez mais, Chamber revela que a densidade das criaturas está aumentando, então é melhor que eles recuem por enquanto. Mas Leto se recusa categoricamente, querendo acabar com eles agora. Ele então sinaliza para Pinion, e a nave libera centenas de explosivos no mar, causando destruição massiva. Após as explosões, Leto pede um relatório de situação, e Chamber revela que cerca de 67% das criaturas foram eliminadas. Seus corpos flutuam agora na superfície para a alegria de Pinion e sua equipe. Lá embaixo, Chamber diz que o resto das criaturas recuou para o ninho para protegê-lo, então Leto avança agressivamente. Ele derruba mais algumas criaturas indefesas que surgem em seu caminho. Após um tempo, eles entram pela mesma porta que o irmão de Pinion encontrara anos atrás. São subitamente parados por uma lula-baleia fêmea enorme, grávida de ovos de lula. Ele o ataca, mas o robô mortal consegue transformá-lo em carne moída sem muito esforço. Os dois então se aprofundam no túnel, onde avistam milhares de bebês de lula-baleia minúsculos. Alguns deles até se parecem com humanos, mas a dupla ignorante pensa que são filhos de Ado e cruelmente os incineram com lasers. Pouco depois, eles chegam a um grande salão onde Chamber encontra vários discos rígidos jogados no chão. Leto pergunta o que são, e Chamber explica vagamente que eram usados na civilização antiga para guardar dados e vídeos impróprios. Ele então rapidamente escaneia todos os discos rígidos e carrega as informações na sua tela. Leto quer ver, mas Chamber revela que essa é a informação classificada da Aliança Galáctica. No entanto, quando Leto grita que ele é o chefe e tem a salsicha maior, Chamber não tem escolha a não ser obedecer. Ele então mostra um vídeo que exibe o que a civilização antiga teve que enfrentar quando a Era do Gelo estava prestes a dominar o mundo. Um grupo de cientistas liderado por Ryan Matsumoto desenvolveu uma tecnologia que ajudaria os humanos a evoluir para alienígenas capazes de sobreviver no ambiente hostil. Mas isso gerou um protesto feroz de todo o mundo, pois eram contra a evolução e queriam uma forma sustentável de sobreviver. Esses idiotas eram chamados de evolucionistas e logo as duas fações se envolveram numa rivalidade acirrada. Meses depois, começou a nevar forte na Terra, então os cientistas tiveram que intensificar sua pesquisa por viagens espaciais. Mas as guerras também se intensificaram, e as pessoas começaram a mergulhar na loucura. Quando o planeta começou a se tornar inabitável, os cientistas mudaram seu foco para criar uma nova forma de humano que sobreviveria até mesmo no espaço. A primeira pessoa a se voluntariar foi ninguém menos que o cientista-chefe, Ryan Matsumoto. Numa entrevista, ele revelou que esses humanos mutantes resistiam às pressões do mar e ao vácuo absoluto do espaço. Quando o mundo entrou na Era do Gelo, os evoluídos foram forçados a mutar geneticamente para se salvarem do frio. Muitos deles fugiram para o espaço, mas mesmo lá, a guerra não terminou e as duas facções continuaram a se aniquilar. Ao ouvir isso, Leto fica horrorizado, pois finalmente percebe que os Hados são, na verdade, a forma avançada dos evoluídos que se recusam a participar de desenvolvimentos científicos. Isso significa que ele massacrou milhares de humanos de verdade agora, e sua colônia no espaço também está em guerra com humanos. Nesse momento, a última lula-baleia restante se aproxima deles, mas antes que Leto possa dizer uma palavra, Chamber a esmaga sem piedade em pedaços. Isso devasta Leto tanto que ele solta um grito arrepiador que ecoa pelo mar. De volta ao navio, Pinion e seus capangas estão encantados ao ver os corpos flutuantes dos lulas-baleia. Chamber também aparece e revela que todos os Hados que habitavam esta área foram transformados em uma pasta pegajosa.
A notícia leva Pinion a um estado de êxtase, pois ele agora pode finalmente recuperar o tesouro que sempre quis. Uma hora depois, o processo de escavação já começou e alguns robôs baratos estão trabalhando incansavelmente para recuperar os tesouros antigos. Enquanto isso, Leito ainda não se recuperou do fato de que ele acabou de eliminar milhares de humanos antigos. Ele continua tendo flashbacks da época em que jogou Fruit Ninja com eles. Ele quase vomita dentro do próprio capacete, mas se segura e corre para o banheiro. No convés principal, Pinion está bebendo whisky premium para celebrar este grande sucesso. Ele também derrama um pouco no mar, sabe-se lá por que razão. Nisso, ele é abordado por um Flange empolgado, ansioso por usar as máquinas antigas pelo bem da humanidade. Mas Pinion, grosseiro, diz que são seus tesouros e não os compartilhará com ninguém. Um marinheiro qualquer argumenta que manter essas máquinas preciosas os fará alvo de piratas, mas Pinion está confiante de que podem destruir qualquer um em seu caminho. Ele se gaba de que, com um enorme estoque de munição e Chamber ao lado deles, estão prontos para dominar o mundo inteiro. Pinion fica tão arrogante que decide anunciar o valioso tesouro que acabaram de recuperar. Flange e os outros o avisam contra isso, temendo que traga problemas indesejados. Mas o Pinion, cheio de si, não vai ouvir ninguém agora. Pouco depois, ele realmente entra ao vivo no rádio e anuncia a todos os navios próximos que ele limpou o ninho de lulas-baleia. Ele também os avisa para ficarem longe de sua frota, ou então ele afundará todos nas profundezas do oceano. Todos em Gargantia, incluindo Ridget e o Dr. Oldham, ouvem a transmissão e começam a acreditar que Pinion enlouqueceu. Enquanto isso, Flange começa a ficar preocupado, pois ele nunca se separou de Gargantia por riquezas, mas para encontrar algo valioso pela humanidade. Uma entregadora o aborda e o incita a parar Pinion antes que seja tarde demais, mas Flange revela que a maioria dos habitantes da nave passou a admirar Pinion, então não há muito que ele possa fazer no momento. No porão, Leito está em seu robô tentando saber mais sobre a batalha entre humanos e Hadars. Ele ainda se esforça para lidar com o massacre que provocou horas antes. Nesse momento, Pinion se aproxima dele e casualmente pede sua ajuda para carregar alguns contêineres, mas Leito está farto de ser o servo e furiosamente manda Pinion ir pro inferno. De volta à Gargantia, Ridget parece ter finalmente conquistado a confiança de seus moradores e eles conectaram vários navios novos à sua frota. Um dos superiores pergunta se ela tomará alguma atitude contra Pinion, mas Ridget diz que não, pois ele não está causando problemas a eles no momento. Mabel, enquanto isso, está em uma de suas sessões de check-up habituais com o Dr. Oldham. Ele continua fazendo perguntas tolas, como por que Lido destruiu o cardume de lulas-baleia e por que sua irmã usa as mesmas roupas todos os dias. Mas o médico não tem respostas para elas. Amy também chora sozinha, pois sente muita falta do belo alienígena, mas a amiga insiste que ela pode sempre ficar com pescadores aleatórios de braços suados. No dia seguinte, uma frota pirata tenta se aproximar do navio de Pinion para saquear os tesouros, mas isso acaba sendo um grande erro. Pinion lança uma barragem de mísseis contra eles, e até usa uma das máquinas que ele recuperou da cápsula da Lula-baleia no dia anterior. Esta máquina dispara um laser tão poderoso que o navio dos piratas é destruído, forçando-os a se renderem em um instante. Após a vitória, Pinion aborda o navio inimigo e prende o pirata feio que os atacou, mas decide que os residentes se juntem à sua frota, pois precisa de mais tripulação agora. Mais tarde, quando Leido e Chamber chegam ao convés principal, ficam chocados ao ver tanta gente nova. Pinion então anuncia que foram Leedo e o robô de lata que lincharam todos os lulas-baleia no fundo do mar. A multidão enlouquece e Pinion decide dar uma festa em sua homenagem. Pouco depois, a multidão começa a beber, dançarinos sobem ao palco e a atmosfera ganha vida como num pub irlandês numa noite de domingo. Mas Lido está perdido em seus pensamentos, incapaz de entender o que faz neste navio agora. Enquanto isso, Pinion leva Chamber a um dos raros mecanismos que resgataram do fundo do mar. Após examiná-lo de perto, Chamber o identifica como uma arma eletromagnética, semelhante à que está integrada em seu próprio corpo. Ansioso por vantagem, Pinion insiste em consertá-lo logo para usá-lo como arma e dar mais porradas. Pouco depois, Chamber se aproxima de Lido, que ainda chora no canto como uma menininha. Ele tenta animá-lo, lembrando-o que a missão absoluta deles é proteger a humanidade dos Hadwis. Um Lido furioso insiste que eles também são humanos e ele não pode mais matá-los, mas Chamber, que foi doutrinado desde o nascimento, diz que eles têm que eliminar os Hadwis antes que os Hadwis os eliminem. Enquanto os dois discutem, o paga de Lido começa a tocar de repente. Acontece que receberam uma transmissão de um dos seus amigos. Lido então olha atentamente para o pager e fica chocado ao descobrir que é ninguém menos que seu comandante Kugel. Na manhã seguinte, Flange e o capitão notam uma grande frota de navios vindo em sua direção. Temendo que sejam piratas, eles imediatamente iniciam os preparativos para um ataque. Lido, por outro lado, recebe uma videochamada do seu comandante e falam pela primeira vez em meses. Kugel revela que também foi sugado pelo buraco de minhoca e vive na Terra há meses. Sua frota está bem perto, então ele ordena a Lido que o encontre lá pessoalmente. No convés principal, Pinion e o resto da tripulação observam a grande frota que se aproxima deles. Sem saber se são piratas, Pinion decide atacá-los primeiro. Ele prepara a arma eletromagnética e dispara um tiro poderoso, que acaba destruindo uma pequena parte da frota misteriosa. Mas para o choque total de Pinion, a frota revida com um ataque ainda mais forte, causando danos severos.
Pinion então aproxima a imagem pelos seus binóculos e fica chocado ao ver outro robô alienígena enorme na frota. Ele liga imediatamente para Lido para discutir o assunto, mas Lido entra na Chamber e voa para encontrar seu comandante. Pouco depois, Lido pousa na nave misteriosa apenas para encontrar centenas de figuras semelhantes a cultistas com marcas estranhas em suas cabeças. Chamber revela que são militantes altamente treinados, muito superiores em combate aos perdedores de Gargantia. Uma senhora estranha, Taro, então recebe Lido em inglês medieval e o afasta dali. Ele é levado a passar por uma série de túneis e portas secretas até que finalmente chega a uma sala. Lá, Lido finalmente encontra seu comandante, mas em forma holográfica, pois Kugel revela que uma doença o impede de sair do robô. Ele, no entanto, fica encantado ao ver um de sua espécie depois de muito tempo, e Lido também sorri como se estivesse no encontro com sua paixão. Kugel então pergunta se ele vai segui-lo como nos velhos tempos, ao que Lido responde com um sonoro sim. Lá fora, o robô de Chamber e Kugel, Striker, que se revela ser fêmea, também se envolve numa conversa constrangedora. Enquanto isso, toda a tripulação cerca Pinion, repreendendo-o um por um pelo seu erro imprudente. Culpam seu anúncio anterior por atrair essa enorme frota para a sua porta. Pinion tenta descartar isso como mera coincidência, mas os membros da sua tripulação não aceitam. Nesse momento, eles recebem uma mensagem da frota Kugel solicitando falar com um de seus representantes. Flange, o negociador experiente, se oferece para ir, mas Pinion insiste que irá ele mesmo. Ele admite que a situação é culpa dele, então é responsabilidade dele consertá-la. Flange tenta recusar, mas então recebem a notícia de que o comandante da outra frota só quer ver Pinion. Isso imediatamente infla seu ego e ele começa a se achar um figurão. Logo depois, um barco chega para buscá-lo, e é a própria lagosta surfista, tripulada por Lucard. Ela veio com seus enormes airbags, como sempre, para garantir que Pinion não se machuque durante a viagem. Minutos depois, eles chegam ao navio Kugel, onde Pinion nota que todas as pessoas parecem desnutridas e tristes. Ele pergunta qual é o problema, ao que Luca explica que são camponeses que capturaram de outro navio recentemente. Ela então mostra a ele uma foto do deus deles, que chocantemente é o comandante Kugel. Enquanto isso, Lido e Kugel seguem em sua séria conversa, onde Kugel explica que mesmo neste mundo, os humanos são dominados pelos Haduis. Lido solta que Haduis também são humanos, mas Kugel esclarece que eles costumavam ser humanos, não mais. Lido fica chocado ao saber que seu comandante sempre soube dessa verdade, mas Kugel diz que não é importante, pois os Haduis são seus inimigos jurados e devem eliminá-los em cada parte do universo. Enquanto isso, Pinion é levado a um quarto estranho onde Striker começa a falar com ele através de um aparelho metálico. Ela começa a elogiar suas habilidades mecânicas, especialmente como ele lubrifica as hastes e as insere em lugares diferentes. Pinion sabe que ela quer algo dele, então Striker vai direto ao ponto e pede para ele se tornar um engenheiro-chefe deles. Ela sabe que Pinion é capaz de reparar os artefatos antigos recuperados do mar, então ela quer oferecer-lhe uma posição em tempo integral. Pinion questiona o que ele vai ganhar com isso. Então Striker lhe dá uma planta de todos os mecanismos antigos, o que o tornará o homem mais inteligente da Terra. Ele aceita imediatamente, após o que Striker pede uma comida deliciosa para selar a parceria deles. Pouco depois, Flange também é persuadido a se juntar à frota de Kugel com promessas de comida ilimitada e prosperidade garantida. O velho reluta em se juntar a eles, mas no fundo ele sabe que não tem outra escolha. Mais tarde, Flange e todos os residentes de sua frota se transferem para a nave de Kugel. Taro então o recebe, e friamente revela que todos os residentes serão acomodados em naves diferentes para controlar a multidão. Flange tenta protestar, dizendo que todo o seu povo é como uma família para ele. Mas Taro avisa que se ele recusar, será esmagado como um inseto. Isso deixa o velho sem escolha a não ser cumprir as ordens dela. Taro então o faz ajoelhar e desenha um símbolo estranho em sua testa, a mesma marca usada por todos na frota. Enquanto isso, Lucard mostra o mercado a Pinion, explicando que nessa frota o dinheiro não existe e os moradores recebem comida com base no seu trabalho árduo. Ela também explica que os residentes da sua frota estão sendo separados em diferentes seções. Um Pinion enfurecido exige uma explicação, e Lucard diz que é para impedi-los de se unirem e iniciarem uma rebelião. No porão, Lito e Chamber discutem por que o comandante Kugel nunca revela seu rosto. Chamber sugere que é porque se os moradores soubessem que ele era apenas um humano comum, talvez não o obedecessem. Manter sua identidade oculta é uma tática para incutir medo e garantir que as pessoas sigam cada uma de suas ordens. Nesse momento, Lito recebe uma ligação de Kugel, que revela que eles vão lançar um ataque a uma frota próxima em breve. Lito está mais do que pronto para ajudar, mas ao saber que a frota é Gargantia, sua boca fica escancarada de choque. Mais tarde, Pinion é levado para uma sala enorme cheia de milhares de mecanismos do mundo antigo. Taro o manda restaurar cada um e deixá-los operacionais, entregando-lhe até um aparelho de alta tecnologia que o permite ver o interior das máquinas sem desmontá-las. Encantado com o equipamento sofisticado, Pinion começa a trabalhar imediatamente. Mas logo depois, Lucard se aproxima dele e o provoca por aceitar trabalhar tão facilmente. Ela diz que ele não tem caráter e é simplesmente bom em passar pano. Pinion não entende o que ela está tentando dizer, então Lucard vai direto ao ponto e diz que está tentando escapar daqui. Ela se cansou da vida patética nesta frota, que a faz sentir como uma escrava, então ela vai causar uma rebelião em breve. Enquanto isso, Lito se aproxima de Kugel e lhe diz sem rodeios para não atacar Gargantia, mas o comandante com lavagem cerebral diz que seu trabalho é trazer ordem a este mundo, então ele deve destruir qualquer frota que apareça em seu caminho.
Kugel explica ainda que, como não podem retornar a Avalon, ele agora está tentando transformar este mundo em sua própria utopia. Leto está cansado da tagarelice incessante de seu comandante, mas ele simplesmente finge concordar por enquanto. Depois de sair do quarto, Leto encontra um esquilo atrevido, que o lembra daquele que Amy costumava carregar para todo lado. Então, de repente, começa a chover, e Leto começa a recordar todos os momentos felizes que passou em Gargantia. Em outro lugar, Flange, Pinion e um de seus amigos próximos se encontram em particular para discutir a situação atual. Flange diz que está cansado de viver nesta frota desolada, onde todos parecem e agem como zumbis. Ele também teme que seu povo possa ser eliminado sem razão viável. Flange então expressa seu arrependimento por ter deixado Gargantia, dizendo que a vida era muito mais fácil lá. Ao ouvir isso, Pinion revela que alguém está tramando uma rebelião e vai agir muito em breve. Flange quer saber quem é, então Pinion admite a verdade. É o pirata curvilíneo, Lucard. Enquanto isso, Leto segue o esquilo, apenas para encontrar centenas de pessoas orando a Deus na chuva. Ele não compreende o que está acontecendo, então seu robô inteligente revela que eles são meros idiotas. Chamber também menciona que o nível de ameaça é praticamente zero, e não há motivo para preocupação. Nesse instante, várias pessoas com as mãos atadas são levadas à borda do navio. Leto as encara chocado, enquanto Taro anuncia que essas pessoas serão sacrificadas pela prosperidade deles. Leto tenta impedi-los, mas é facilmente subjugado por alguns guardas próximos. Taro então dá a luz verde, após o que todas as pessoas pobres são jogadas no mar como lixo. Leto fica devastado com a cena e começa a chorar, enquanto Pinion, que também testemunhou o sacrifício, pensa consigo mesmo que essas pessoas são loucas. Lucard então se aproxima dele e revela que o próximo alvo será Gargantia. Percebendo que seus amigos poderiam ser mortos, Pinion abandona seu papel de engenheiro e decide finalmente criar coragem. Leto também está numa situação semelhante, pois ele odeia absolutamente como o comandante Kugel está tratando as pessoas. Ele então, mais uma vez, começa a relembrar seu tempo em Gargantia e jura fazer o que for preciso para salvar a nave. Depois disso, Leto retorna ao porão, onde Chamber revela que o comandante Kugel pediu para ele estar pronto para a batalha. Chamber agora aguarda sua decisão, mas um Leto enfurecido deixa claro que é ele quem toma as decisões. Do nada, ele pergunta a Chamber se ele tem capacidades iguais às do Striker. Chamber diz que não tem dados suficientes para fazer essa suposição, mas Leto quer que ele lute e derrote o robô maligno, Striker. Chamber, como esperado, recusa, dando a mesma besteira de que foi projetado para atacar inimigos não aliados. Mas quando Leto insiste como um covarde, ele concorda relutantemente. Depois disso, Leto convoca uma entregadora que era sua amiga em Gargantia, e a incita a voar até lá para avisá-los do ataque iminente. A garota imediatamente obedece e voa sobre o mar em sua asa delta. Depois de viajar por horas, ela finalmente consegue avistar Gargantia à distância, mas ficou incrivelmente fraca devido à longa jornada. A garota tenta continuar, mas acaba desmaiando e segue direto para o mar. Bem quando ela está prestes a tocar a água, alguém a resgata de repente em seu parapente. Essa pessoa acaba sendo Amy, que imediatamente escolta sua amiga inconsciente de volta a Gargantia. Quando a entregadora acorda, ela encontra várias pessoas a encarando como se ela lhes devesse dinheiro. Depois que ela lhes conta tudo em detalhes, os superiores decidem virar a frota e escapar o mais rápido possível. Mas então Amy aparece, revelando que Leto vai lutar contra um dos seus para que Gargantia possa escapar. Ela afirma que seriam nada menos que covardes se o abandonassem sozinho. A maioria dos líderes ainda quer recuar, mas o doutor Oldham argumenta que devem lutar, dizendo que mesmo que morram, o farão com honra. Ele então aconselha Rigid a usar a chave que o comandante lhe dera antes de falecer. Na frota de Kugel, ele faz um discurso chato sobre como tenta unificar a humanidade eliminando os indesejados. Ele então se prepara para partir e destruir seu próximo alvo, Gargantia, mas é subitamente confrontado por seu ex-aluno, Leto. Kugel manda ele sair do caminho, mas Leto o avisa para ficar longe de Gargantia ou haverá guerra. Enfurecido, Kugel afirma que o destino da humanidade na Terra é de responsabilidade deles. Mas Leto grita que essas pessoas já construíram sua própria sociedade e não há motivo para destruí-la. A discussão deles eventualmente se transforma numa briga generalizada, assustando mortalmente os camponeses lá embaixo. Como esperado, Striker se mostra muito mais poderosa, desviando sem esforço de cada ataque que Chamber lança. Ela também consegue acertar alguns golpes na sua oponente, colocando Leto sob muita pressão. Mas quando parecia que Striker sairia vitoriosa, ela é atingida por um golpe poderoso vindo de baixo. Acontece que é Pinion, que está operando uma das máquinas antigas da Terra Antiga. Quando Taro vê isso, ela imediatamente ordena aos seus lacaios que eliminem Pinion, mas então a frota de Flash aparece com reforços. Eles bombardeiam a frota Kugel com mísseis, e até Lucard entra em ação, destruindo centenas de robôs de lata inúteis. Enquanto a guerra se alastra no fundo do mar, Leto e Kugel também se enfrentam ferozmente no céu. Chamber analisa a situação e revela que está com dificuldade para garantir uma boa vantagem estratégica, então a melhor solução possível agora é realizar ataques de bater e correr. Mas Striker se mostra poderosa demais, e ela desfere um golpe devastador em Chamber que causa sérios danos. Ela então parte para o golpe final, mas nesse momento é atingida pelo laser devastador de Pinion, vindo de baixo. Isso dá a Leto a oportunidade perfeita, e usando cada pingo de força de seu robô, ele avança contra Striker e a esmaga contra a chaminé gigante da nave.
No rescaldo da devastação, Lito sai do robô e aproxima-se lentamente de Stryker. Mas quando o capacete dela se abre, Lito fica horrorizado ao descobrir que o seu comandante Kugel já estava morto há muito tempo. Acontece que o robô estava simplesmente usando a voz dele para se comunicar com os outros, e essa era também a principal razão pela qual Kugel nunca era visto pessoalmente. Nesse exato momento, Stryker ganha vida e voa de volta para o céu, levando Chamber e Lito a se prepararem para a segunda rodada. Stryker então revela que, embora o comandante não exista mais, ela está executando o plano dele exatamente como ele gostaria. Ela ainda admite que foi Kugel quem iniciou essa ditadura como um meio de unir as pessoas. Agora que ele está morto, Stryker assumiu sua posição e governa as pessoas com a mesma ferocidade que ele tinha. Ela explica que depois que todos no mundo alcançarem paz e prosperidade iguais, sua missão estará cumprida. Stryker chega a se chamar de Deus, já que os camponeses a vêm adorando como loucos. Lito diz que ela só está fazendo de todos seus escravos, mas Stryker esclarece que está apenas os livrando do peso das responsabilidades. Nesse momento, Chamber também entra na conversa e, apesar de ser o mesmo modelo de robô, ele discorda do pensamento de Stryker. Ele afirma que eles são apenas companheiros de IA, projetados para servir aos humanos. Então não está no direito deles governar outros. Chamber então especula que após a morte do comandante Kugel, isso expôs uma falha no sistema do robô. Normalmente eles foram projetados para se autodestruir sem seus pilotos, mas Stryker não apenas sobreviveu, ela ficou completamente descontrolada. Percebendo que ela é uma ameaça perigosa, tanto Chamber quanto Leito se preparam para destruí-la de uma vez por todas. Enquanto isso, a frota de Flange está sob forte ataque, e é apenas uma questão de tempo até que ela afunde completamente. O capitão corre para Fleet e o apressa a evacuar imediatamente, mas o velho teimoso escolhe ficar, dizendo que prefere morrer com dignidade aqui do que ser considerado um covarde. Na frota Kugel, a situação é igualmente perigosa, pois estão sendo bombardeados por todos os lados. Quando Pinion percebe que a nave pode afundar em breve, ele, altruistamente, ordena que todos os seus tripulantes se salvem. Ele até fala com Lucades pelo rádio, e pede que ela escolte seu povo, o que ela aceita. Depois disso, Pinion decide continuar lutando sozinho para que possa apoiar Leito na guerra contra o robô renegado. Lá no céu, os dois robôs estão travando uma batalha temível, mas Leito não consegue acertar um único golpe, já que Stryker é rápido demais. Ele se pergunta como ela é tão poderosa mesmo sem um piloto, ao que Chamber revela que analisou os movimentos de Kugel e agora está operando sozinha. Chamber também menciona uma estatística totalmente desmoralizante, revelando que Stryker é 47% mais rápido e mais poderoso que ele. Isso faz Leito perceber que não importa como ataquem, nunca conseguirão derrubar Stryker, então ele decide tentar uma manobra arriscada. Leito ordena que o poder NeuroPlus seja ativado, que fundirá seu sistema neural ao robô, mas Chamber nega veementemente, dizendo que poderia matar os dois. Leito então discursa sobre o que aconteceria se esse robô desonesto não for detido. Ele avisa que isso pode resultar na extinção da humanidade ou até mesmo no fim do mundo. Leito diz que se o seu sacrifício significa a salvação da humanidade, então ele está mais do que pronto para fazê-lo. Ao ouvir isso, Chamber fica irritado e ele finalmente concorda em ativar o poder NeuroPlus. Leito grita de dor enquanto o robô é integrado ao seu corpo, mas agora Chamber é 150% mais poderoso do que ele era. Ele avisa que só tem 483 segundos para a missão antes que os órgãos vitais de Leito comecem a falhar. Em Gargantia, Reed e os outros decidiram ativar sua maior arma, conhecida como Escada Celestial. Eles sabem que o uso da arma pode levar a uma devastação generalizada, mas é um risco que precisam correr pela humanidade. De volta ao céu, um Leito revigorado começa a recuperar o fôlego ao avistar Amy em seu planador. A garota tola pensa ser o momento perfeito para dizer que sente muito a falta dele e o implora para voltar. Nesse instante, Gargantia usa a Escada Celestial para lançar um míssil, que acaba destruindo boa parte da frota de Kugel. Tora e seus camponeses com lavagem cerebral finalmente percebem o perigo e tentam fugir. Enquanto isso, Stryker também avalia a situação e decide atacar Gargantia primeiro, pois o míssil é perigoso demais. Mas Leito vai logo atrás dela, determinado a acabar com a robô renegada antes que ela ataque Gargantia. Na frota de Kugel, Pinion ainda está lutando sozinho, mas Lucade o contata pelo rádio e o informa que um grande míssil está vindo em sua direção. Ele imediatamente deixa sua posição e pula no mar, e Lucade consegue pegá-lo no último segundo. Segundos depois, Riger lança outro míssil contra a frota Kugel, destruindo-a completamente e encerrando a guerra no mar. Mas a batalha no céu ainda está bem viva, enquanto ambos os robôs desferem golpes brutais um contra o outro. Com o tempo se esgotando, Chamber insiste para Leito sair do cockpit, ou ele acabará destruindo seu corpo. Mas Leito insiste em usar seus últimos 30 segundos para lançar um último ataque, dizendo que não tem medo de morrer, pois nunca viveu de verdade. Nesse momento, um alarme soa alto dentro do cockpit e Chamber anuncia que está oficialmente dispensando Leito de seus deveres militares. Leito tenta protestar, mas Chamber o força a sair do cockpit e decide terminar as coisas sozinho. Ele diz a Leito para ir viver a vida ao máximo, já que este mundo parece ter infinitas possibilidades e garotas lindas. Depois disso, ele se vira e começa a lutar com a robô feminina enlouquecida sozinho. Stryker protesta que ejetar o piloto sem permissão é uma violação, mas Chamber manda-o para o inferno antes de atingi-la com força total. O impacto desencadeia uma explosão massiva, sacudindo toda a área como um terremoto.
Stryker é finalmente destruído, mas Chamber também é, e a dolorosa constatação leva Leito às lágrimas. Com a ameaça do mal agora eliminada, tudo retorna à normalidade. Pinion, Flange e os demais se reencontram com seus amigos em Gargantia, e até Leito começa a trabalhar como recuperador. Ele agora pode controlar robôs de lata e até tem o Esquilo como seu amigo de estimação. O show chega ao fim quando Leito e Amy finalmente vão a um encontro de verdade com seus respectivos esquilos ao lado. Se quiserem mais um anime montanha-russa como este, comentem Lula Gigante abaixo. Até lá, se inscrevam, deem like e compartilhem com seus amigos.